Tanto para mim quanto para ti, caminhar no pie do pontal. Eu sou o Fernando Pala, tenho 31 anos, estou aqui em Paraty para poder falar um pouquinho da história da nossa cidade. Bem, eu sou um artista de teatro musical aqui na cidade de Paraty. Tenho um grupo chamado Gruparte, Grupo de Estudo de Teatro Musical Gruparte. E atualmente estou como curador-chefe do Memorial da Política da cidade de Paraty. E hoje eu vim contar um pouco da nossa história, da nossa memória. Falar um pouco da importância da memória de um local, de um povo, mesmo porque, como já disseram vários grandes escritores, um povo sem memória, um povo sem identidade. Obrigado, Deus, por eu existir e caminhar nesse areal, tanto para mim quanto para ti. Aqui não posso ouvir o sino das suas 4 igrejas, nem mirar meu rosto de cair de tarde nas aulas do teu rio poesia, imitando as velhas árvores. Mas em cada pedra redonda da tua rua, deixei uma lágrima escondida, que fará brotar mais ervas. Ervas que as mulheres capinam durante o dia e à noite continuam a crescer. A maior dor de todas é saber o sobrado do meu avô em ruínas e a persistência dos pombos em morar lá, mesmo sem a carícia das suas mãos. Lanço, porém, o meu olhar de léguas sobre a colônia dos pescadores, o cais da fábrica de gelo, os barcos doentes no estaleiro improvisado. Do Pontal, onde nasci rei, resmungo para mim as maldições de ainda não ser meu, como foi no meu primeiro passo na areia. Depois, no silêncio da sua tarde em prata, quando a Bahia não mais reclama do peito e a brisa pede mais silêncio ao ouvido, em cada canoa que parte, embarca uma fração das minhas saudades, para que se estabeleçam desordenadas e não se unam jamais para o meu desespero. Contigo lá no cais, e um barquinho a colo. Os índios vieram habitar o lugar. Eram os Guaianazes, que muitos conheciam como Goianinhas. Estenderam-se por toda a região litorânea de Mangarati e Bacaranéia, ganhando ainda o interior serra acima, até que atingiram o Vale do Paraíba. O sítio que viria a ser propriamente conhecido como Paraty. O clima excelente gerou entre os tamoios a crença de que se um índio adoecesse, lá chegando, logo se curava. A fama correu o mundo, atraindo até mesmo os brancos. Antes de 1600 já havia notícias de um simples povoado fundado pelos paulistas vindos de São Vicente. Depois vieram os beneficiários das primeiras sesmarias doadas no nome do Conde da Ilha do Príncipe, donatário da capitania de Itanhaém. Apressaram-se em erguer logo uma capela em honra a Deus. Assim, o diabo perderia definitivamente a terra, que passou a pertencer a São Roque, oráculo da povoação que começava a crescer além do rio Paraty-Guaçu. Hoje seria conhecido como Perequê-Açu. Natureza, amor e paz. Meu nome é Nelise, sou nascida por acidente em São Paulo, mas com uma semana de nascida estava aqui. Sou filha de família tradicional de Paraty e amo a minha cidade. Escolhi a profissão de guia como uma autônoma por gostar
da história de Paraty, né? Eu aprendi a história por curiosidade, aprendi os idiomas também por vontade de querer falar outras coisas, de poder me comunicar. E eu comecei esse trabalho em 1988, quando a profissão de guia não era nem regulamentada pela Embratur. E vinha me formar com a primeira turma de guias em 1999. E sigo até hoje fazendo meu city tour. Quanto tédio que existir, Nossa Senhora dos Remédios de paz. Paraty surgiu entre 1540 e 1560, no atual Morro do Forte, no topo do Morro do Forte, onde era a Vila Velha. E o dia 16 de agosto foi denominada Vila de São Roque, devido à construção de uma capela no louvor a São Roque. Só que ao final do século XVII, começo do século XVIII, a vila foi escolhida como local para o escoamento do sul de Minas Gerais. E aí houve a necessidade da expansão. O morro não era grande o suficiente para esse desenvolvimento da época. Então tínhamos uma senhora chamada Maria Jácome de Melo. Ela era a proprietária da várzea. A várzea era as terras do rio Perequiaçu para cá, né, onde hoje temos o atual centro histórico. E a Dona Maria entrou em contato com os governantes da Vila de São Roque, oferecendo doar parte de suas terras, que era uma sesmaria, para a construção de uma nova vila. Mas para que essa doação fosse oficializada, ela impôs duas condições. Uma, que fosse construída uma igreja em louvor a Nossa Senhora dos Remédios, que era santa de devoção de Dona Maria Jácome. E a outra, que fossem respeitados os índios guaianazes, que eram os índios nativos de Paraty. Então, aceitaram as condições e começaram a construção da primeira matriz, que foi inaugurada em 1646. Por ela ter sido construída em taipa, a construção não tardou muito. Então, 50 anos após a construção, foi decidido demolir e construir uma segunda construção, toda feita de pedra e cal. Só que essa segunda construção, com o passar dos anos, foi tornando-se pequena demais para o número de devotos. Então foi daí que veio a ideia da terceira e última construção, que é a que temos hoje. É uma construção em estilo neoclássico, né? Ela foi finalizada em 1863 e inaugurada em 1873. Só que meados do século XIX foi quando começou a decadência de Paraty, pois foi quando foi construída a estrada de ferro que ligou Rio de Janeiro a São Paulo, e aí Paraty perdeu a questão da estrada real. Então, foi um período assim, era uma construção muito cara para a época, para o período que estavam passando. Tanto que é a construção atual é uma construção inacabada. O projeto ela era para ser bem maior do que é hoje, né? No interior da igreja existem várias portais de pedra que foram fechados porque ela não foi concluída, né? Espanta o tédio que existir, Nossa Senhora dos Remédios. Dos anos de 1600 datava a capelinha de São Roque, desaparecida no tempo. Ponto inicial da Vila Velha, no Morro do Forte. De 1646 data o marco inicial da atual matriz, que tem por orado Nossa Senhora dos Remédios, santa da devoção da fundadora, Maria Jácome de Melo. Tanto para mim quanto para ti, velho Porto Universal. Aqui é a Igreja da Matriz, Nossa Senhora dos Remédios, é uma construção de meados do século XIX, onde o auge dos estilos era o estilo neoclássico, né? As cores antes eram em azul e branco,
que representavam Nossa Senhora dos Remédios. Mas devido a um púlpito que foi encontrado e a um trabalho de raspagem feito pelo IFAM, as cores originais foram resgatadas exatamente no período que a igreja ficou fechada 2 anos para restauração. O interessante, eu gosto muito aqui, a gente tem esse altar, que é o altar do Senhor dos Passos. Aqui é o primeiro passo de todos os 7 passos da Paixão de Cristo, da procissão, né? Então, normalmente na Sexta-feira Santa, a procissão sai daqui, a imagem dos passos é retirada do altar, colocada no andor e segue em procissão. O interessante desse altar é que a gente tem uma peça do século XVIII, que no caso é esse altar em estilo barroco, rococó, que pertenceu à segunda construção da matriz e foi reaproveitado para essa igreja, para a terceira construção. O interessante desse altar é que ele tem a imagem de uma lua minguante, e a lua minguante, ela representa a morte, a míngua, né? E nós temos nesse altar a lua minguante exatamente porque dentro desse altar a gente tem guardada a imagem do Senhor morto. Patrimônio natural, tanto para mim quanto para ti. Mata Atlântica abraçando o mar. Com relação aos índios, os índios foram respeitados até um período, depois eles começaram a ser perseguidos e executados, né? Então hoje nós não temos mais os índios guaianazes em Paraty. Nós temos descendentes, tipo, o meu bisavô era um índio guaianaz, só que ele saiu da tribo porque conheceu minha bisavó e ali formou-se a nossa família. Então, temos várias pessoas como o Ramitã e entre outros na cidade. Hoje em dia a gente tem os índios guaranis, mas eles foram migrados do Paraná, se não me engano, a partir da década de 70 até 80, porque nós tínhamos terras indígenas sem índios. E no Paraná eles estavam com problemas de muito índio para pouca terra. Então a partir daí começaram a ser migrados para Paraty os guaranis. E hoje nós temos várias aldeias, não só de guaranis, mas temos outras etnias também. Céu e mar a colorir. Com isso, vence a extração do ouro de Minas, abre-se a Serra do Facão e Paraty passa a ser um cofre no Império. Com o aumento da extração de ouro e de pedras preciosas e com a necessidade de seu encaminhamento para a metrópole, a antiga trilha da Serra do Facão passou a ser a única cultivada pelos governadores e prelados do Rio de Janeiro. O caminho da Serra, como informa Monsenhor Pizarro e Araújo, era o único por onde transitava o povo habitante em São Paulo e Minas, anexas a Terras Gerais. E por ele passavam as riquezas do ouro e pedras preciosas desentranhadas dos sertões para a capital. Espanto tédio que existe, Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Espanto tédio que existe, Nossa Senhora. Essa aqui é a igreja de Santa Rita de Cássia, de 1722, a igreja dos partos libertos, que eram filhos de branco-negros que nasciam livres. É uma igreja em estilo barroco, só que é um barroco que difere do barroco mineiro, do barroco baiano, pois aqui nós tivemos o maneirismo, que foi uma dissolução do estilo barroco, que nos deu um barroco mais simples. Ela é uma das igrejas que tem um cemitério na lateral, aonde eram enterradas as pessoas das famílias tradicionais de Paraty.
Das 4 igrejas que temos no centro histórico, 2 têm esse cemitério em estilo de catacumbas, um columbário, né? Que é aqui a igreja de Santa Rita e a capelinha. A igreja hoje, nela funciona o Museu de Arte Sacra. Hoje ela pertence ao IPHAN, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que faz todo um trabalho de restauração e de manutenção da igreja. É uma igreja é a mais antiga do centro histórico, né? Nós temos do município a mais antiga, é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica no Paraty-Mirim de 1720. Espanto tédio que existir, Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Pescador, pescador, que não se perdeu na superfície cruzada e desembarcou vitorioso de nada no arquipélago cotidiano. Na rede de sonhos, coroa de menino, agora já é tecida por cabelos brancos. E a fartura, que não é milagre de multiplicação, nas cestas de ferrugem e escama, onde 1000 olhos desfilam gananciosos. Meu coração pescador jaz no fundo, com o nome acorrentado. O teu navega no peito, tatuado em azul marinho. Meu cabelo é noite pura, enquanto queima-se toda a tua fronte amadurecida, ao sol que vem de dombordo. Teu anzol e meu braço, ceifando profundidades e ondas de viração. No Chiba, perderam-se tamanco e juízo. A viola não fica tonta como a gente, e as vozes povoam cordilheiras maciças de novas terras. Pescador, no lombo onde assentaste o mastro do teu partir, defasado e sem fim, também joguei esperança. Meu bocado de paisagem em frente às ilhas e às enseadas, de ser e de existir. Tanto para mim quanto para ti, caminhar no pier do Pontal. Um adendo à visita de Dom Pedro II em 1863, que fez com que o prédio da Casa Maçônica da cidade virasse então a Casa do Senado de Câmara da Vila de Paraty. Obrigado, Deus, por eu existir e caminhar nesse ar. Paraty então começa o que a gente chama da tríade de ciclos: o ciclo do ouro, o ciclo do café e o ciclo da cana. Esse ciclo ele está presente até mesmo hoje no nosso brasão, na nossa bandeira, nos símbolos cíveis de nossa cidade. Enquanto para ti, de mãos dadas contigo lá no cais. Hoje Paraty é um dos conjuntos arquitetônicos mais bem preservados. Infelizmente, em 1903 nós tivemos a demolição de alguns dos sobrados históricos, porém reconstruídos com a mesma fachada e com toda a beleza da arquitetura colonial digna da nossa cidade, Paraty. Tanto para mim quanto para ti, de mãos dadas contigo lá no cais. Bom,
essa é a Rua do Fogo, né? O porto original de Paraty não era onde hoje temos o cais, e sim próximo aqui do Largo de Santa Rita. E, lógico, área de porto, área de maior movimento na época. E nós tínhamos as senhoritas que viviam em Paraty, e essa rua aqui era o fundo das casas, né, dos dois blocos. Então, à noite, a Rua do Fogo pegava fogo, com o fogo das senhoritas, né? E devido a isso surgiu a lenda da serpente, que dizem que uma dessas senhoritas, devido ao fogo que ela tinha, acabou engravidando. E isso na época era uma vergonha muito grande. Então os pais a mantiveram o período da gestação em casa, e dizem que quando a criança nasceu, os pais na madrugada enterraram a criança viva, aonde temos a Igreja da Matriz, né? E aí, devido a isso, dizem que essa criança se tornou uma serpente. Mas dizem que quando essa serpente, quando acontecesse um pecado muito grande, que essa serpente iria se levantar. Dizem que a cauda da serpente está na matriz e a cabeça segue em direção ao cais. Então, quer dizer, ela pega o centro histórico na diagonal. Então, que se um dia ela se levantar, ela acaba com o centro histórico. Só não tenho certeza da veracidade dessa lenda, né? E um barquinho a colorir, natureza, amor e paz. Espanta o tédio que existe, Nossa Senhora dos Remédios. Eram 12 na canoa que virou. A noiva ficou com o noivo ficou na proa. Os remos rasgavam água, respingando sal nas roupas. 12 remos foram água, 12 gritos de alegria. Eram 12 na canoa que seguia. O noivo segura a noiva na cintura e na mão fria. 12 remos foram água, embora rugisse o vento. Voltar seria melhor? Adiar o casamento? Eram 12 na canoa que indecisa não sabia se voltava, se parava, se seguia. 12 remos furam água, negras nuvens, ventania, onda forte, sufocante. 12 vozes não se ouviam. Eram 12 na canoa que virou. A noiva ficou com o noivo e tudo o mar carregou. Esse aqui é o sobrado que pertenceu ao príncipe D. João de Orleans e Bragança. D. João era neto da princesa Isabel, do João I, da família imperial de Petrópolis. D. João veio para Paraty por volta de 1960 como um turista. Como ele falou para mim, ele falou que quando chegou aqui foi amor à primeira vista. Então, nesse meio tempo, ele acabou adquirindo esse sobrado. Esse sobrado não pertencia à família imperial. Ele comprou, pintou com as cores do Brasil, que são as cores das famílias imperiais, das duas famílias, e fixou entre a primeira porta e o muro o brasão da família imperial. D. João faleceu em 2005 e hoje o sobrado pertence ao filho dele, que é o D. João Henrique de Orleans e Bragança. Muitos aqui em Paraty o conhecem como D. Joãozinho. Nossa Senhora dos Remédios de Paraty, tanto para mim quanto para ti. Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora das Dores, de 1800, mais conhecida, né, em Paraty como a Capelinha, por ser a menor das 3 igrejas. Ela é uma igreja em estilo colonial, tanto interior como exterior, e o que se destaca nela no interior é o trabalho rendilhado das sacadas.
Ela, como a igreja de Santa Rita, na lateral, tem um cemitério em estilo de catacumbas. Tanto a Capelinha quanto a Santa Rita, as duas igrejas têm um galo no alto da torre. Esse galo, ele gira conforme a direção do vento. Então seria uma referência aos navegantes. E aquela pinga de alambique. Então, pessoal, aqui nós temos o detalhe das ruas do centro histórico, do calçamento Pé de Moleque, né? O nome diz que a origem vinha da forma com que era feita. Os escravos adultos assentavam as pedras e os filhos dos escravos, os adolescentes, nivelavam as pedras com os pés. Então, daí vem o nome Pé de Moleque. Mas, na realidade, o objetivo desse calçamento foi evitar a lama nas ruas do centro histórico. Isso porque o centro histórico foi construído, as ruas foram construídas no mesmo nível da maré normal. Então, a cada 12 horas, quando a gente tem a maré cheia, a água sobe e inunda as ruas do centro histórico. Isso foi um projeto original, pois na época não existia banheiro nas casas, então, como costume da época, os excrementos eram jogados às ruas. Então, quer dizer, a hora que a maré estava na rua, era a hora de se jogar os excrementos. E um outro detalhe são as telhas das casas, que nós chamamos de telhas canal ou telhas de coxa, pois elas eram moldadas nas coxas das escravas. Por isso que quando a gente olha para um telhado, a gente repara que as telhas são irregulares. Tanto para mim quanto para ti. Mata Atlântica abraçando o mar, céu e mar a colorir, natureza, amor e paz. Espanto o tédio que existe, Nossa Senhora dos... Nada mudou. Os muros desfolhados, a pintura desbotada e um rastro de silêncio pelas pedras. Nada mudou na festa das igrejas, a de Nossa Senhora dos Remédios em setembro e em fins de maio não mudou das bandeiras. Não esqueço os bolinhos furtados da despensa do sobrado do festeiro. Eram doces, secretos e gostosos. Eram perfumes de mofadas esperanças. As carroças, os tropeiros de São Paulo, a escola, a risada das crianças. Nada mudou. Apenas o colorido dos portais e das janelas. O resto são telhados infindáveis, escadas de madeira corroída. Morreram velhas titias no antigo sobrado. Morreu minha tia, que fazia doces. Na sacada de ferro prenderam o meu pranto, eu vi caixão roxo abandonado e muitos gritos. Vi o forno vazio, abandonado. Um monte de cinzas juntados por alguém que não sabia nada. Meus primos ficaram noturnos por dentro da roupa nova. E era tamanha tristeza que fora melhor partirem. Bem sei que nada mudou, de tudo enquanto eu gostava. Mas a vida mudou. E eu já não posso mais voltar para o sobrado. De Paraty, espanto o tédio que existe, Nossa Senhora dos Remédios.